A respeito das 20 obras de transporte paralisadas no estado do Pará, cerca de 20 delas, a FAMEP avalia os impactos delas para os municípios e para o desenvolvimento da economia local como devastadoras e multidimensionais, uma vez que, por exemplo, a questão de mobilidade e segurança, a população ela é que é mais diretamente afetada em relação a isso. Haja vista que estradas esburacadas, as próprias ruas, trechos inacabáveis, intransitáveis, eles fazem com que cada vez mais toda a logística do município ela seja afetada e que vai afetar diretamente outros setores, né? Direcionados à economia local, como nós temos exemplo até do turismo. A falta de logística ela te leva a ter uma dificuldade tremenda de chegada de insumos para a saúde, por exemplo, né? E chegada de insumos, inclusive alimentícios e até a título de modernização, para você diversificar a cadeia produtiva do município. E fora tudo isso, também afeta o acesso a serviços essenciais, tanto como atrair serviços como em universidades, institutos federais que queiram atuar na região, como também, dificulta a população dessas cidades que estão com essas obras de transporte paralisadas a terem acessos a grandes centros, a grandes metrópoles que vão fornecer esses tipos de serviços, seja ele de saúde, quando você quer procurar um hospital regional, seja ele de educação, quando você quer procurar um instituto federal ou uma universidade federal, o que impacta não só a economia local do município, como também o meio de vida da população das cidades paraenses, em especial as afetadas pelas obras inacabadas. Corriqueiramente, a FAMEP ela tem sido sempre provocada, tanto pelos municípios como pelas associações regionais, a tomar alguma providência, se movimentar para que essas demandas elas sejam resolvidas. Recentemente, a FAMEP ela tem dado entrada em vários ofícios, tanto de comunicação, mas a medida mais efetiva que ela tem tomado é a mobilização municipalista, a marcha dos municípios a Brasília, com o objetivo de pressionar tanto a bancada federal paraense para ter uma atuação mais efetiva, para que traga tanto mais recursos, como mais projetos, como mais obras de infraestrutura para cá, para o estado do Pará, como também a própria Câmara Federal, o Senado, o próprio Planalto, a ter esse olhar um pouco mais sensível para as comunidades aqui do estado do Pará, para atuar em favor das demandas dos municípios paraenses, especificamente em relação aos transportes. Até porque os problemas que acarretam, que atingem o meio de vida da população em geral, ele acaba sendo cobrado primeiramente dos municípios. Por exemplo, boa parte dessas competências, sobretudo das estradas, que deveriam estar mais bem prontas, mais bem acabadas, elas passam sob competência do DENIT, por exemplo. Mas a população ela não vai procurar o DENIT, ela vai recair, e a popularidade que vai ser afetada vai ser a popularidade desse gestor. E por conta disso a FAMEP ela tem marcado também audiências públicas, tem orientado a criação de grupos, de conselhos específicos, para que essa situação ela seja mais breve possível solucionada. E os critérios assim que eu posso dizer que seriam prioritários para que fossem retomadas as obras e como o município poderia participar, ele não deveria ser somente um critério econômico ou técnico também. Em tese, os municípios eles também deveriam priorizar o critério social, para a iniciação, para a retomada dessas obras. O critério econômico vai ter que ser levado em consideração para que haja vista que aquelas obras que já têm uma licença ambiental
já mais avançada, mais quitada, aquele município que já tem um estudo ou uma obra com andamento mais célere, mais avançado mesmo, ele vai ter que... É primordial que ele priorize mesmo esse tipo de obra. Já vista que logo ele termina e logo ele também melhora a imagem dele perante a população. Mas outra parte que não pode ser de forma alguma ignorada é a questão do critério social mesmo. Você precisa fazer obras, você precisa reasfaltar, a fazer a operação de tapa-buracos em vias que vão dar acesso a universidades, ou que vão favorecer o escoamento de produção e exportação do seu município, que vai evoluir a economia local, vai trazer para o município uma balança comercial mais favorável, mas também que favoreça a questão do turismo, que a população de fato ela sinta aquele impacto direto na vida delas, né? Boa parte dessas obras, se forem concluídas, por exemplo, elas descarregam principalmente, né, deixa de sobrecarregar a própria malha viária municipal, né? Haja vista que hoje em dia, quando caminhoneiros, transportadores de veículos de cargas pesadas, eles lidam com rodovias esburacadas, com intrafegáveis, eles acabam querendo cortar caminho pelas vias municipais, que não são feitas para esse tipo de tráfego, não têm a capacidade de suportar, né? E acaba deteriorando e acaba o município ficando com as vias esburacadas, o prefeito não tendo recurso suficiente para, logo de cara, corrigir esse problema, e as vias federais e estaduais continuarem da mesma, sobretudo as federais, as vias continuarem em condições precárias, né? Então seria sempre isso, né? Um problema você solucionando, você acaba corrigindo outro também, e efetivamente a sensação de bem-estar, que é o principal, ele acaba sendo sentida de imediato pela população em si, em geral.